O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje também ainda faz parte do Sermão da Montanha, um conteúdo do Sermão da Montanha, e Nosso Senhor está formando todos aqueles que devem segui-lo. E ele faz aqui alusão à famosa lei de Talião, a lei que imperava nos povos antigos. Pergunta-se quem foi Talião. Talião não foi uma pessoa, não é um nome próprio de alguém. Talião, o nome Talião vem do latim talionis, quer dizer, lex talionis, quer dizer, a lei, quer dizer de talis, tal, idêntico. Era a regra que havia naqueles tempos, ou seja, se alguém fazia algo contra alguém, deveria receber a mesma moeda. Se dava uma bofetada, deveria receber do mesmo modo. Era a lei que imperava nos povos antigos, isso desde os babilônios, que usavam como código de lei para reger os seus países, que era muito comum entre povos bárbaros, porque naqueles tempos não se conhecia de modo algum a bondade, perdão, eram coisas que não havia de modo algum, porque isso só virá muito mais tarde, sobretudo com o advento do cristianismo, com Nosso Senhor, com a fundação da igreja, porque é próprio da natureza humana, sem a graça, ter um espírito todo ele vingativo, e era o que imperava naqueles tempos. Mas e Nosso Senhor começa dizendo isto: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas ele vai dizer: porém eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado, mas pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que Nosso Senhor quer dizer com isto? Ele quer, antes de tudo, que nós levemos toda a nossa capacidade de amor próprio, de egoísmo. Egoísmo humano é algo tremendo, ou seja, pode dizer, o mais terrível adversário do homem nesta terra. É o amor desordenado a si mesmo. Há um amor a si mesmo que é legítimo. Quando o homem, esse amor que é um amor todo ele com base no amor de Deus, ama a si mesmo, mas na via de dar a glória a Deus, santificar-se, é um amor legítimo. Mas há um amor que é egoístico, ao qual exclui completamente o amor de Deus, e o egoísmo não é fácil de vencê-lo. Às vezes leva uma vida inteira de batalhas, de lutas, e só é possível vencê-lo com um auxílio da graça. E o que Nosso Senhor quer é exatamente que todos nós levemos vamos dizer assim, ao grau zero em nós este egoísmo, a vaidade, o egoísmo, o amor próprio, o apego. E ele dá todas essas regras aqui. Ele mesmo pode-se dizer: mas Nosso Senhor, quando foi esbofeteado, levou aquela bofetada na sua paixão, que ele estava diante de Anás, leva uma bofetada de um soldado, e Nosso Senhor não deu a outra face. Como é isso? Ele prega uma coisa e faz outra? Um pouco diferente. Claro está que não devemos levar ao pé da letra, inteiramente, o que Nosso Senhor mesmo aconselha, mas inclusive ele disse isso: se eu errei, diga-me onde, mas se eu não errei, por que me esbofeteias? Foi o que ele disse exatamente para o soldado que bateu nele. Mas aqui Nosso Senhor diz isso porque
ele não estava pensando em si mesmo propriamente, mas ele queria reconduzir aquele homem a reconhecer o erro que ele acabou de cometer, que ele julgava estar fazendo um bem, porque o homem sempre, quando peca, julga estar fazendo o bem, e Nosso Senhor queria abrir os olhos dele para fazer um bem àquele homem. E essa foi a razão pela qual Nosso Senhor disse isto, ou seja, no fundo, recrimina ele pelo que ele estava fazendo, e portanto, isto para que nós possamos também trilhar as vias de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, vencer em nós isto, é necessário absolutamente a graça. Se a graça não nos vem, é impossível. A criatura humana, naturalmente falando, não faz isso, não chega a isso, a esse desprendimento, absolutamente jamais. Lembro um fato muito bonito, por exemplo, na vida de um santo de origem austríaca, São Clemente Maria Hofbauer, um fato muito bonito, ele que entrou para a congregação redentorista, fez um apostolado na Polônia, fez depois na terra natal dele, na Áustria, e ele, em uma ocasião, havia fundado um orfanato para cuidar de crianças abandonadas e resolve sair pela cidade onde ele residia para pedir ajuda, pedir esmolas aqui e lá, acolá. E naqueles tempos imperava muito um espírito um anticlericalismo muito forte. Às tantas, ele ouve, passando por uma determinada rua, ouve conversas acaloradas, pessoas ali, e resolve entrar, para quem sabe, de repente, ali consegue algo. E, ao entrar, depara com uma roda, uma mesa de homens bem vestidos, via que eram homens importantes, e ele falou, de repente, aqui eu consigo algo. E, ao aproximar, ele se apresenta, viu que o ambiente já ficou um pouco tenso, e ele pede, diz que qual a intenção dele, que ele era o padre Clemente, assim, estava fundando um orfanato e queria ver ali pedir se algum deles podia ajudá-lo com uma determinada quantia de dinheiro para manter o orfanato. E um deles levanta-se, aproxima-se e escarra na face de São Clemente Hofbauer. E ele, sem a mínima emoção, dominando inteiramente qualquer filme de amor próprio, nada, porque todo santo é isento de amor próprio. E ele se volta e diz essa frase: isto é para mim e para minhas crianças o que tens. E tal foi, ou seja, pela atitude de tal humildade dele, foi tão profunda, tão grande, que este homem ficou tão envergonhado pelo que tinha acabado de fazer, que este homem, conta-se que depois foi um grande benfeitor de São Clemente e o ajudou, inclusive, muitas e muitas vezes. Nós vemos o que é um santo. O santo, ou seja, segundo, inclusive, a definição de um grande abade cisterciense, Dom Chotá, ele vai dizer isso, que aqueles que atingem uma santidade, uma tal união com Deus, que ele tem uma sede, uma característica, inclusive, dos santos é esta. Possui uma sede ardente de sofrimentos e humilhações. E vemos que o mundo moderno, como falta isso hoje em dia, como falta a humildade, como falta esse desprendimento completo das coisas, vencer completamente o egoísmo próprio. Como o mundo seria outro se os homens continuamente voltassem para isso, buscassem vencer em si mesmos esses defeitos próprios do pecado original, ou seja, e procurar ser almas abnegadas, esquecidas de si mesmas, continuamente preocupadas umas com os outros. É o que Nosso Senhor, inclusive, fala aqui, ou seja, se tomar a tua túnica, dá-lhe um manto, se forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2, no fundo, ou seja, é ter uma preocupação contínua com o próximo e um esquecimento completo de si mesmo. É o que Nosso Senhor quer nos indicar aqui nesta liturgia. Tal como foi dito, isso só é possível com o auxílio da graça. E a graça está sempre à nossa disposição, sobretudo quando pedimos por meio de Maria Santíssima, a Virgem humilde por excelência. E a humildade dela era tão profunda que foi a razão principal a qual Deus quis se encarnar nela, foi devido à sua humildade, porque Nossa Senhora se considerava nada. E ela, inclusive, o momento em que São Gabriel
revela a ela, sauda ela com a famosa saudação angélica, ou seja, com a Ave Maria cheia de graça. Nossa Senhora ficou perturbada, porque ela via como é isso, eu cheia de graça? Tal era, ela se julgava nada, que ela não compreendia aquilo. O que é isso? Esquecimento completo de si mesmo. E, portanto, Nossa Senhora atingiu esse auge, essa perfeição máxima. E vamos pedir a ela também que nos dê a graça de sermos inteiramente assim. E para que o mundo inteiro, portanto, as almas sejam totalmente despretensiosas, sejam completamente abnegadas, completamente generosas, e ter essa preocupação contínua com o próximo, é o que Nosso Senhor quer de todos nós. E vamos pedir nessa Santa Missa todas as graças, para que assim possamos proceder ao longo das nossas vidas. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.